O maior tesouro da vida. Este é o tema de nossa reflexão de hoje. O nosso estudo em Jó, capítulo 28. Olá, amigo estudante da Palavra de Deus. Um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. Dando sequência em nossa jornada bíblica, hoje vamos conhecer os ensinamentos do capítulo 28 para nossas vidas. Você já ouviu falar sobre essa interessante frase? Muitos pensadores, como Augusto Cury, já repetiram várias vezes, que muitos ricos são tão pobres que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Você já ouviu falar? E a você? O que você acha como o maior tesouro da vida? Você está correndo atrás de que tesouro? Qual o tesouro mais importante, mais valioso a você? O que você considera mais importante em sua vida? A família, a saúde, o conhecimento? Ou, vamos dizer, graduações? Quem sabe, riqueza? Tudo isso são, sim, importantes, são válidas, mas agora, em nossa reflexão, vamos entender que existe algo mais valioso que tudo isso. E Jó entendeu, e olha que Jó foi, segundo está escrito na Bíblia, o homem mais rico do Oriente, mais rico no seu tempo. E ele entendeu e aborda no capítulo 28, que vamos estudar agora, exatamente o maior tesouro da vida. Este capítulo 28 destaca a busca humana por riquezas minerais, contrastada com o valor inestimável da verdadeira sabedoria. Embora o homem consiga extrair ouro, pedras preciosas das profundezas da terra, a sabedoria divina não pode ser comprada ou encontrada por esforço próprio. Ela pertence e vem exclusivamente de Deus. E olha, dando aqui uma ilustração pessoal. Eu cresci em uma região onde foi chamada capital do ouro. Cresci no Mato Grosso, em uma região de muita extração de ouro. Conheci diversos homens que se aventuraram no garimpo, conseguiram de uma hora para outra riquezas, muito dinheiro, muito ouro, e depois os vi pobres novamente. Ou seja, o que faltou? Faltou riqueza ou faltou sabedoria? O que você acha? Fica claro, né? Que a riqueza não é o maior tesouro. Muito ouro não significa realmente o mais importante. Embora o homem consiga extrair, portanto, o ouro, as pedras preciosas da terra, existe algo mais valioso. O tema da sabedoria, o livro de Jó, é um livro, o primeiro de sabedoria da Bíblia. Ele desenvolve-se ao longo da história de Jó em 3 etapas principais. O valor incalculável, aqui neste capítulo 28, onde Jó faz um dos mais belos poemas sobre a busca pelo sabedoria. Ele explica que, embora a humanidade saiba extrair ouro, prata e pedras preciosas das profundezas da terra, ninguém sabe onde encontrar a sabedoria. Ela não tem preço e não pode ser comprada.
onde vamos encontrar? Somente em Deus, a fonte divina. Jó concluiu que somente Deus conhece o caminho e o lugar da sabedoria. A conclusão, a resposta definitiva, o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Você já parou para perceber que a maioria das pessoas que já foram humildes, já foram muitas vezes simples, né? Poucos recursos, usamos a linguagem pobres, né? Mas quando adquirem riquezas, as pessoas mudam, se tornam orgulhosas? Pois é, falta o quê? Adquire riqueza, mas falta sabedoria. A jornada de Jó prova que a sabedoria não é apenas um acúmulo de conhecimento intelectual. Quantas pessoas altamente graduadas, mestrados, doutorados, PhDs, têm uma vastidão de conhecimento, são respeitados na sociedade, mas são pessoas orgulhosas, são pessoas egoístas. Ou seja, conhecimento por si só não garante também um bom caráter. Mas a prática da integridade, da fé, da confiança em Deus, mesmo quando não se compreendem as circunstâncias. Ao mergulhar neste capítulo 28, eu e você somos convidados a reavaliar nossas próprias buscas por conhecimento, riqueza e controle, confrontando-nos com a realidade da soberania divina e a humildade exigida para se aproximar da sabedoria genuína, da verdadeira sabedoria. Essa é a nossa introdução, e já deu para perceber que este estudo está imperdível. Não pare por aqui, somente pare para compartilhar. Convide alguém que está precisando de sabedoria do alto, precisando de um momento com Deus. Compartilhe, deixe o seu joinha e inscreva-se se ainda não é inscrito. Por falar em inscrito, temos muitos que se inscreveram ao longo da nossa jornada. A proposta deste canal é o estudo diário de um capítulo da Bíblia ao dia, de uma forma diferenciada. Aqui você estuda a sua Bíblia, o capítulo, você lê e depois a gente reflete junto sobre os ensinos do capítulo aqui neste canal e no meu blog, se você também deseja fazê-lo em leitura. Ok? Vamos ao resumo dos textos deste capítulo, que se divide em 3 seções distintas, construindo um argumento poderoso e progressivo. Dos versos 1 a 11, a engenhosidade humana na busca por tesouros terrenos. A segunda parte, a inacessibilidade da sabedoria divina por meios humanos, dos versos 12 a 22. A sabedoria genuína, verdadeira, ela não está assim disponível de qualquer forma, de qualquer maneira, a qualquer pessoa. Ela requer uma busca profunda e sensata. E, finalmente, a revelação da fonte e da essência da verdadeira sabedoria, dos versos 23 ao 28. Portanto, este capítulo, ele surge após o 3º ciclo de diálogos entre Jó e seus amigos, onde os argumentos dos seus amigos já se esgotaram e Jó mantém sua integridade. Muitos estudiosos consideram este capítulo um hino à sabedoria, servindo como um parêntese divino, uma reflexão profunda
que prepara o terreno para a aparição de Deus, nos capítulos 38 a 41. Sua posição estratégica sugere que, antes que Deus fale, a questão da sabedoria e de onde ela pode ser encontrada, de onde ela vem, deve ser abordada. É uma meditação independente, mas intrinsecamente ligada ao drama principal, que aponta para a limitação do raciocínio humano diante dos mistérios divinos. A beleza do livro reside não em oferecer respostas simplistas para o problema do sofrimento, como Jó estava passando, mas em nos convidar a confiar na sabedoria insondável de Deus. Jó 28 é a essência dessa mensagem. A sabedoria está além da capacidade de descoberta humana, sendo, portanto, um atributo exclusivo da mente de Deus. Este capítulo é um belo poema sobre a sabedoria, mostrando que ela está inteiramente fora do alcance humano, a não ser quando procurada no Espírito do Senhor. Jó, vendo quão insolúvel é o problema do destino dos justos e dos ímpios, conhecendo a falência dos argumentos dos seus amigos, decide então entregar sua sorte, seu destino, juntamente com suas dúvidas, diretamente nas mãos de Deus. Este capítulo é uma das mais antigas e belas obras de história natural do mundo e também um dos grandes poemas da literatura universal. Não é argumentativo, senão meditativo. Seu objetivo parece ser mostrar que o ser humano deve aceitar a providência divina, mesmo que não entenda. Jó mostra que o homem fez surpreendentes descobertas com respeito à natureza, mas que a verdadeira sabedoria se encontra somente no temor do Senhor. A mineração do ouro e da prata é mencionada como um exemplo de habilidade humana, mas não se compara pela busca à sabedoria do alto, a sabedoria divina, onde está o maior tesouro que alguém possa encontrar. Portanto, este capítulo, ele nos leva a uma reflexão muito especial. Nesta vida tão agitada, neste frenesi, que hoje a humanidade vive na busca de riquezas e prazeres. Prazeres que são realmente tão baratos, mas que custa muitas vezes a vida das pessoas. Que tesouro eu e você temos buscado? Até onde é possível conhecermos a Deus? A palavra de Deus em Deuteronômio 29, verso 29, nos diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos, para sempre. A revelação que Deus de si mesmo deu em sua palavra é para nosso estudo. Esta podemos procurar compreender. Mas além disto não devemos penetrar. O mais elevado intelecto pode esforçar-se até a exaustão em conjecturas concernentes à natureza de Deus, mas infrutíferos serão os esforços. Esse problema não nos foi dado a solver. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. Ninguém se deve entregar a especulações com referência à sua natureza. A esse respeito, o silêncio é eloquente. O onisciente está acima de discussão. Está escrito no livro Ciência do Bom Viver, página 429.
Você sabia que mesmo os anjos não tiveram permissão de partilhar, ou seja, de conhecer os conselhos entre o Pai e o Filho, quando delineado o plano da salvação? As criaturas humanas, portanto, nós não devemos intrometer nos segredos do Altíssimo. Somos tão ignorantes acerca de Deus como criancinhas. Mas, como criancinhas, é-nos dado amá-lo e obedecer-lhe. Em lugar de especular quanto à natureza de Deus, devemos, então, demos ouvidos às palavras que falou. Onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, disse Jó. Não se acha na terra dos viventes. Versos 12 e 13. Então, o que precisamos entender para encontrar a verdadeira sabedoria? Você que está me ouvindo, você quer realmente encontrar o tesouro mais valioso? Nem sondando os recessos da terra, nem mediante vãos esforços para penetrar os mistérios do divino ser, se encontra a sabedoria. Ela é antes encontrada no humilde recebimento da revelação que lhe tem parecido bem conceder-nos, na conformação da vida com a vontade de Deus. É assim que vamos encontrar, na revelação da palavra de Deus. Os homens de mais poderoso intelecto não podem compreender os mistérios de Jeová, segundo se revelam na natureza. A inspiração divina faz muitas perguntas que o mais profundo erudito não pode e não sabe responder. Essas perguntas não foram feitas para que as respondêssemos, mas para chamar a nossa atenção para os profundos mistérios de Deus e ensinar-nos a limitação de nossa sabedoria. Os céticos recusam-se a crer em Deus porque não podem compreender o infinito poder pelo qual Deus se revela. Mas Deus deve ser reconhecido tanto pelo que não revela de si mesmo, como por aquilo que é franqueado à nossa limitada compreensão. Tanto na divina revelação, como na natureza, Deus deixou mistérios a fim de reclamar a nossa fé. É assim que deve ser. Devemos estar sempre indagando, sempre pesquisando, sempre aprendendo. E resta, todavia, ainda um infinito para o além. Olha que interessante consideração encontramos neste livro, Ciência do Bom Viver, a partir da página 429 a 431. Portanto, Jó, ele sabiamente disse que a sabedoria é de valor inestimável. Só quem pode concedê-la é Deus. Por mais que os homens encontrem ouro, pedras preciosas, prata, diamantes, todo tipo de riquezas, através de esforços humanos, a sabedoria não é um bem comercial onde pode ser comprada. Ela só pode ser encontrada quando buscamos de uma maneira correta. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, disse também Salomão. Quais são os destaques deste capítulo 28 que podemos aplicar para hoje em nossas vidas? Embora escrito milênios atrás, ele fala com clareza impressionante a cada um de nós. Uma geração marcada pela tecnologia, como a nossa, e pela busca incessante de conhecimento. Ser sábio deveria ser o objetivo principal de todo mortal, a fim de saber viver bem, viver o melhor possível os poucos dias de vida que temos. Jó nos ensina uma lição muito valiosa.
Quanto maior o sofrimento, tanto melhor determinamos o que verdadeiramente importa, e isso nos faz voltar ao começo. Você concorda que o sofrimento nos ajuda, muitas vezes, a discernir as nossas prioridades e nos concentrar nos objetivos certos? Um exemplo, quando a gente fica doente, você já talvez passou por essa experiência. Essa semana mesmo eu fiquei doente, né, com uma garganta terrivelmente inflamada, com muita febre. E aí a gente realmente para e pensa, como é bom ter saúde, como é bom viver sem dor, sem febre, como é bom ser saudável. E aí a gente começa então a valorizar o quê? A valorizar a saúde e os cuidados, a prevenção, o estilo de vida saudável, não é mesmo? E assim, né, por diante também, em outros sentidos da vida. Portanto, primeiro destaque a nós aprendermos é a humildade diante do conhecimento. Vivemos na era da informação. Com alguns cliques, temos acesso a um volume de dados que gerações passadas nem sequer imaginavam. Podemos explorar o espaço sideral e o código genético. No entanto, Jó 28 nos lembra que informação, conhecimento não é sabedoria. Nossa capacidade de acumular fatos, desenvolver tecnologias, por mais impressionante que seja, não nos aproxima 1 centímetro da sabedoria que realmente importa. Eu estava pensando em outro aspecto também. Veja hoje o mundo dos influencers. Vejam os canais com maior número de inscritos, de seguidores. O conteúdo da maior parte desses youtubers são conteúdos aprovados por Deus, são conteúdos realmente benéficos, especialmente às nossas crianças, adolescentes e jovens. Para pensar o que a grande maioria hoje das pessoas buscam através do entretenimento, através destes canais de suposta informação. Não é verdade? É triste, mas é a realidade. Portanto, nós como cristãos devemos cultivar a humildade intelectual, reconhecendo que a sabedoria para viver, ela é realmente preciosa e precisamos buscá-la de Deus, e não nos algoritmos do mundo, mas na revelação divina. Por isso, louvado seja o Senhor, porque se você está me ouvindo, é porque você está fazendo uma escolha inteligente. Você está buscando conhecimento que vem de Deus. Eu estou aqui compartilhando o conhecimento que a palavra de Deus está nos trazendo a cada um de nós, capítulo a capítulo, né? Segundo destaque, Cristo, a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está escrito em Colossenses 2, verso 3. Portanto, a busca pela sabedoria, descrita aqui neste capítulo 28 de Jó, encontra sua resposta central e final não apenas no princípio, temer a Deus, mas em uma pessoa. Em quem? Em Jesus Cristo. Terceiro destaque, a sabedoria é prática, não apenas teórica. Apartar-se do mal, essa é a parte prática. É fazer as escolhas certas na vida. É escolher ser diferente.
da maioria do mundo é escolher fazer a vontade de Deus, é escolher ser um representante, um embaixador do céu. Temer a Deus não é apenas concordar com uma lista de doutrinas corretas, mas é viver de uma maneira que reflita essa reverência, tomando decisões diárias que honrem a santidade de Deus. Percebem como é profunda essa questão? Quarto destaque é a confiança em meio ao inexplicável. A sabedoria de Deus não consiste em nos dar um mapa detalhado que explique cada curva dolorosa do caminho, mas consiste em nos dar um guia soberano e bom, em quem podemos confiar, mesmo quando tudo está escuro. Jó, através desta sabedoria do alto, a verdadeira, deste tesouro, ele conseguiu, ele venceu a provação pelo qual ele passou, e ele não abandonou a sua integridade, a sua fé, e por isso ele é destacado na palavra de Deus como um grande homem e sábio. Fechando nossa reflexão, a busca do homem é incansável. Cava montanhas, desvia rios, explora as profundezas em busca de tesouros que perecem. Agora, estamos na semana aí já da Copa do Mundo. E olha que o mundo todo se volta para uma taça, né? Ali parece que são 28, 29 nações representadas, né? Em busca de um tesouro, né? Ali tem uma taça muito disputada e também invejada, né? É uma busca que perece. O capítulo 28 de Jó nos chama para uma busca diferente, por um tesouro de valor infinito. A sabedoria não é encontrada através da engenhosidade humana, mas recebida através da revelação divina. Que eu e você possamos abandonar a busca frenética pela sabedoria do mundo e nos aprofundar na única fonte verdadeira, o temor do Senhor, revelado perfeitamente na face de nosso Salvador Jesus Cristo. Nele, somente nele, encontramos o tesouro que nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam. A sabedoria que nos guia nesta vida e que ainda nos assegura a eternidade. Vigiemos e oremos. Amém? Amém. O pensamento do dia é o verso 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Que Deus nos ajude para que esta profunda reflexão em Jó 28 seja de grande utilidade para mim e para você em nossa caminhada aqui neste mundo, que possamos fazer a escolha correta, que possamos realmente valorizar aquilo que mais importa, né? O maior tesouro da vida, que a gente busque a sabedoria que realmente importa, transforma e que não está escondida na terra, mas que vem do coração de Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial, onde podemos estudar a sua palavra, conhecendo
aqui os teus ensinos neste capítulo 28 do livro de Jó, trazendo-nos, Senhor, esta reflexão tão especial sobre o maior tesouro da vida, que é a verdadeira sabedoria. Não apenas riqueza, não apenas conhecimento acadêmico, não apenas aquilo que o mundo hoje considera como importante, mas o Senhor nos trouxe aqui ao nosso deleite, que realmente diante de nós está a verdadeira sabedoria que vem de Ti, que em Jesus Cristo nós temos o nosso grande tesouro e a fonte de toda sabedoria. Ajude-nos, Senhor, a valorizarmos cada vez mais a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e que possamos temê-lo e desviar do mal, assim como Jó entendeu e aqui expressou neste capítulo. Fica conosco, continue nos guiando pelo Teu bom caminho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais um passo que demos em nossa jornada. Estamos avançando, né? Daqui a pouco vamos terminar o livro de Jó e vamos entrar no livro mais amado da Bíblia, o livro dos Salmos, o livro mais longo, com maior número de capítulos, né? E também vamos chegar ao meio da Bíblia, né? O livro dos Salmos está exatamente no meio da Bíblia. Então significa que já estamos quase na metade desta grande jornada, capítulo a capítulo. Até o nosso próximo encontro no capítulo 29. Um grande abraço, que você esteja repleto da doce paz de Jesus. Amém. Tchau, tchau.